Olá pessoal, estamos aqui para mais uma aula. Bom, vamos continuar falando de gravitação e nessa aula nós vamos calcular a força gravitacional e a energia potencial quando você tem uma partícula interagindo com uma esfera sólida. Na primeira aula de gravitação eu até já adiantei esse resultado falando que, digamos, a força dessa esfera é como se toda a massa dela tivesse concentrada no centro da esfera e ela se comportava como se fosse uma partícula, né? Você teria uma interação entre duas partículas, né? Mas aqui eu vou mostrar esse resultado e além disso, digamos, esse resultado vale quando a partícula está do lado de fora da esfera. E aqui a gente também vai analisar o caso quando a partícula está do lado de dentro da esfera. Bom, vocês acham que teria alguma diferença? Quer dizer, esse tipo de análise da força de uma esfera sólida é importante para o caso, para a aplicação para obter campos gravitacionais, força gravitacional de planetas, estrelas, e aí você acha que, digamos, teria alguma diferença se você tivesse, digamos, dentro da Terra, a força gravitacional que você ia sentir seria diferente? O que vocês acham? Teria alguma diferença da força que você sente quando você está na superfície? Bom, então a gente vai ver isso nessa aula, mas antes deixa eu só lembrar o que a gente viu na última aula, né? Então na última aula nós vimos que quando a gente tinha uma partícula com uma massa m minúsculo interagindo com uma casca esférica de massa m maiúsculo e raio r maiúsculo, essa casca sendo homogênea, né? Quer dizer, o valor da densidade não variava com ângulo, a gente viu que quando a partícula estava do lado de fora da casca, essa aqui que era a energia potencial, que é como se toda a massa da casca tivesse no centro da casca e ela interagia como se fosse uma partícula. Quer dizer, você teria como se fosse uma interação entre duas partículas. E aqui, esse resultado, a gente considerou aquela constante C igual a zero, né? Por outro lado, a gente mostrou que quando você está do lado de dentro da casca, a energia potencial era constante tendo esse valor, tá? Isso que a gente viu na última aula. Vamos agora passar para o caso de uma esfera sólida bom, não se preocupem que vai ser muito mais simples do que o cálculo que a gente fez digamos, na última aula, tá? Então, o que a gente vai fazer vai ser o seguinte, aqui eu também vou considerar as duas situações. Primeiro o caso quando a partícula está do lado de fora da esfera sólida e depois quando ela está do lado de dentro, tá? E aqui, quando a partícula está do lado de fora, a gente vai considerar, digamos, eu vou continuar considerando que a densidade de massa não depende do ângulo, ela é esfericamente simétrica, a densidade de massa. Mas, a princípio, você poderia ter a liberdade dessa densidade variar com raio aqui da esfera, né? Que é o que acontece, por exemplo, na Terra e nos planetas em geral, né? Nos planetas em geral, aqui na superfície a densidade é menor e à medida que você vai indo para dentro da esfera, a densidade vai aumentando. Então, vamos considerar para o caso quando a partícula está do lado de fora, vamos considerar que você tem essa liberdade da densidade variar, tá? E para a gente calcular a energia potencial dessa esfera com relação à partícula, o que a gente vai fazer, eu vou novamente usar lá o princípio da superposição.
e a gente pode considerar essa esfera como sendo composta por uma quantidade infinita de cascas esféricas de raio infinitesimal, né? E aí a gente usaria o resultado que a gente viu na última aula, né? E aí a gente, digamos, a gente iria considerar essas esferas, essas cascas esféricas, com o raio variando, né? Você teria primeiro uma casca esférica aqui, bem aqui na superfície, e depois você ia somando de várias cascas esféricas com raio diminuindo até chegar a uma casca esférica com raio tendendo para zero, né? Que aí seria, digamos, ia ser um ponto, né? Bem no centro da esfera. Então, essa que vai ser a maneira como a gente vai obter o resultado, tá? Então, nesse caso, a gente vai ter que a energia potencial digamos, da esfera sólida com relação a esse pontinho, né? Ou falando o contrário, dessa massa M com relação a essa esfera, ela seria... Bom, isso é claro, a princípio essa energia ela vai depender dessa distância da partícula até o centro da esfera, porque a gente viu que para as cascas esféricas você também dependia dessa distância, né? Então, essa energia potencial da esfera sólida, como eu falei, seria a soma das energias potenciais de todas essas cascas esféricas com esse I, a princípio, variando da casca externa até a casca mais interna, né? E a gente viu que, a princípio, quer dizer, para cada casca esférica que a gente vai tomando, o valor do U era esse aqui, né? E você vê que esse resultado não depende do raio da casca esférica, né? Mas, a princípio, a massa de cada casca esférica vai depender do raio, né? Pelo fato da casca poder ser maior ou menor, né? Ou também pelo fato que eu falei que eu iria considerar que a densidade de massa poderia variar com raio, né? Então, portanto, a energia potencial de cada uma dessas cascas que eu vou pegar vai ter essa forma daqui, onde essa massa, esse M maiúsculo, quer dizer, eu iria considerar esse M maiúsculo como a massa de cada casca, e ela a princípio poderia variar de uma casca para outra, né? Então a gente teria o somatório de menos constante de gravitação universal, a massa da partícula, a massa da casca, que poderia variar de uma para outra, dividido por R minúsculo, né? Que é a distância da partícula até o centro da casca. Agora, como a constante de gravitação universal, a massa da partícula e essa distância da partícula até o centro de cada casca é igual para todas as cascas, eu posso colocar do lado de fora do somatório. E aí tudo isso aqui ia ficar somado, ia ficar multiplicado com a soma da massa de todas as cascas, né? Então, isso aqui, como eu falei, isso aqui é a massa da casca I. E quando a gente soma sobre todas as cascas, isso vai estar a massa total da esfera, que eu falei que seria N maiúsculo, né?
Então aqui vocês veem que a gente pega o resultado que quando a partícula está do lado de fora, a energia, deixa eu colocar isso aqui assim, a energia potencial gravitacional da esfera sólida tem essa forma que é como se digamos, é a mesma forma da interação quando você tem a interação de duas partículas. Então isso implica que é como se toda a massa da esfera fosse concentrada no centro da esfera. Então esse é o resultado da energia potencial. E aí vocês veem, essa energia potencial, ela só depende dessa coordenada radial R, né? E nós vimos que quando... desculpa, deixa eu só falar uma coisa. Então, vocês veem aqui nesse resultado que esse resultado só dependeu da massa total da esfera. Não dependeu de como era a variação da densidade de massa, né? Então, não importa como é que essa variação ocorre, né? O resultado final só depende da massa da esfera e da partícula, né? E da distância da partícula até o centro, né? Bom, agora, como eu estava falando, nesse resultado, como ele é um resultado que só depende da coordenada radial, a gente viu anteriormente que, nesse caso, a gente pode pegar a força, quer dizer, na situação mais geral possível, a força gravitacional é menos o gradiente da energia potencial. Mas quando esse U só depende de R, você pode escrever isso, você chega que a força é menos a derivada de U com relação a R chapéu, né? Então, a gente tem que a força gravitacional é menos a derivada desse U com relação a R chapéu. Isso aqui é o que a gente identifica como a componente radial da força gravitacional. Bom, é fácil calcular essa derivada, né? Então, essa componente radial é só tomar a derivada disso aqui. Lembrando que eu tenho dois sinais de menos que vai me dar um mais, né? Mas aí depois eu tenho a derivada de 1 sobre R que vai dar menos 1 sobre R2, né? E aqui a gente chega no resultado que eu comentei na primeira aula de gravitação, que a interação de uma partícula com uma esfera é exatamente como se toda a força gravitacional que essa esfera faz na partícula é como a força entre duas partículas, e como se toda a massa da esfera estivesse concentrada no centro da esfera. Então, a energia e força de esfera sólida sobre partícula com o R maior que R maiúsculo é a mesma de partícula
de massa em maiúsculo no centro da esfera. Tá legal? Bom, e outra observação, que aqui vocês também veem que esse resultado ele só depende de M maiúsculo, ele não depende de como a densidade de massa varia com a coordenada radial, né? Aqui eu só usei que a simetria esférica, quer dizer que você não tem uma dependência em θ, mas você pode ter uma dependência radial da densidade de massa, que é de fato o que, por exemplo, acontece na Terra, né? A densidade na superfície da Terra, densidade de massa, menor, é bem menor do que no centro da Terra, né? Mas isso não é importante para o cálculo da força e da densidade de energia quando a partícula está do lado de fora. Vamos agora considerar o caso quando a partícula está do lado de dentro, e aqui eu vou fazer direto o cálculo da força gravitacional, eu não vou calcular o U, né? E aqui também, como antes, a gente vai considerar, digamos, aqui eu coloquei, aqui está a massa, a partícula de massa M minúsculo, né? Dentro da minha esfera, né? E aí eu desenhei aqui uma esfera imaginária em vermelho, porque, digamos, aqui, como a gente fez antes, para fazer esse cálculo, a gente vai usar o princípio da superposição e vai, digamos, decompor toda essa esfera sólida numa infinidade de cascas esféricas. E aí a força que a esfera sólida faz sobre a partícula é a soma das forças que todas essas cascas esféricas, com raio variando de R maiúsculo até zero, então a soma de todas essas forças, de todas essas cascas esféricas, fazem sobre essa partícula. Por simplicidade, aqui eu vou considerar que a densidade de massa é constante, que ela não varia com raio, porque senão aqui nessa situação a questão se o ρ é constante ou não é importante. Então aqui por simplicidade eu vou considerar que a densidade é constante, né? E aí usando esse resultado que a gente vai somar sobre todas as forças de todas as cascas esféricas e usando o resultado da última aula, que quando eu tenho uma partícula dentro de uma casca esférica, a força que essa casca exerce sobre essa partícula é nula, então quando a gente pega a soma de todas essas forças, todas as cascas com um raio maior que R minúsculo, a força delas sobre essa partícula vai ser zero, né? Então, no final das contas, só vai contribuir a força das cascas esféricas com raio menor que R minúsculo. Ou seja, todas as cascas esféricas dentro dessa esfera vermelha que eu desenhei, essa esfera imaginária, né? Então, a gente vai ter que o valor da força atuando na partícula vai ser o somatório das forças dessas cascas com raio menor que R minúsculo, né? E a gente já viu quanto vale o valor dessas forças, né? A gente viu na aula passada o valor dessas forças de cada casca esférica vai ser menos a constante de gravitação universal, a massa da partícula, a massa da casca, e essa massa da casca pode variar dependendo do raio, né? Então, por isso que eu estou colocando aqui, vamos escrever assim, um MI, que é a massa de cada casca, dividido pela distância
da distância quadrada, não esqueça o quadrado, né? A distância quadrada da partícula até o centro da casca, né? E essa força é na direção radial. Então tem aqui o R chapéu, né? E aqui novamente é o somatório sobre as cascas com raio menor que R. Agora, a gente pode, de tudo isso aqui, a única coisa que depende de cada casca é esse MI, todo o resto eu posso colocar para fora, né? Então vai ficar G maiúsculo, a massa da partícula, R quadrado, o R unitário, tudo isso multiplicado pela soma de todas essas cascas esféricas dentro daquela esfera imaginária em vermelho. Agora, o que é a soma de todas essas cascas dentro daquela esfera em vermelho? Vai me dar a soma total da massa que vai dar aqui dentro dessa esfera em vermelho, né? Então, o meu resultado final vai ser G maiúsculo, M minúsculo sobre R quadrado, e eu vou chamar essa massa dessa esfera em vermelho, eu vou chamar isso de um emitil R, e ela depende do R porque, é claro, se a partícula está mais próxima ou mais longe do centro, essa esfera em vermelho vai ter um raio diferente e essa massa claramente vai depender do raio, que é a distância da partícula até o centro. Bom, e ainda tem aqui unitário, né? Então, como eu falei, esse emitil R é igual à massa total da esfera em vermelho. Com raio R minúsculo. Bom, mas quanto vale esse emitil? A gente tem que escrever ele em termos do M maiúsculo e da massa total da esfera e do raio da esfera, né? Então, a gente pode obter essa massa da seguinte maneira. Bom, primeiro, quanto vale essa massa? A gente pode escrever, quer dizer, numa esfera em geral, a gente tem que a massa de uma esfera é o volume dela multiplicado pela densidade de massa, né? Quando você tem a densidade constante, né? No caso aqui dessa esfera, o volume dela é 4π R minúsculo ao cubo sobre 3, porque ela tem um raio R minúsculo, e a densidade de massa eu falei que eu ia considerar que a densidade era constante e igual a ρ0, tá? Então, esse aqui que seria, a princípio, o valor da massa daquela esfera em vermelho, né? Agora eu posso fazer o seguinte truque, eu vou multiplicar e dividir por R maiúsculo ao cubo, né? Vocês já vão entender por que eu vou fazer isso. Então, eu vou escrever aqui R maiúsculo ao cubo, ρ0 R minúsculo ao cubo, e aí eu tenho que dividir novamente também por R maiúsculo ao cubo. Bom, por que eu fiz isso? Porque agora, essa combinação aqui, que eu estou indicando com o mouse, 4π R maiúsculo ao cubo sobre 3, isso aqui é o volume da minha esfera, a minha esfera em preto, né? E aí, o volume da esfera em preto multiplicado pela densidade de massa vai me dar a massa total da esfera em preto, que eu falei que era M maiúsculo, né? Então, tudo isso aqui é M maiúsculo. Então, a gente vai ter que esse emitil, ele pode ser escrito como a massa total da esfera multiplicado por esse fator aqui, tá? Bom, agora jogando esse resultado nessa expressão aqui em cima, a gente vai ter o seguinte, a força que vai atuar naquela partícula vai ser menos constante de gravitação universal, a massa da partícula
sobre r quadrado, e aí a gente tinha tudo isso multiplicado pelo emitil, mas agora o emitil pode ser escrito dessa maneira, né? Então vai ficar aqui m r ao cubo sobre r maiúsculo ao cubo r sapel. Bom, eu posso simplificar esse r quadrado com esse cubo aqui em cima, né? E aí a gente chega no seguinte, o valor da força, nesse caso, a gente pode escrever dessa maneira, quando a partícula está do lado de dentro da esfera. Tá? Isso aqui vale para R menor que R maiúsculo, ou seja, dentro da esfera. E aí vocês veem uma coisa curiosa, né? Vocês veem que tudo isso que está aqui na frente, que eu estou indicando com o mouse, tudo isso aqui é uma constante, né? Porque G é constante, a massa das duas partículas é constante, e esse R maiúsculo é uma constante, é o raio da esfera, né? Então, você vê que a força que a partícula sente vai ser menos uma constante multiplicado por R, na direção radial, né? Então, quando a partícula está do lado de dentro, a força que ela sente não é mais da forma 1 sobre r quadrado. A força que ela sente é uma força proporcional a r, e não mais 1 sobre r quadrado, né? E aí, digamos, você pode... a gente já estudou uma força desse tipo, né? Eu posso reescrever isso aqui da seguinte maneira. Quer dizer, tudo isso aqui é uma constante, né? Então a gente pode escrever isso aqui dessa maneira. Um K R til, onde esse K é essa constante aqui. E aí uma força que é proporcional à distância, aqui no caso a distância até o centro da esfera, né? Isso é exatamente a forma da força da mola, né? A força da mola, vocês viram algumas aulas atrás, a força da mola era menos kx x chapéu, né? Aqui a única coisa é que essa força que a partícula está sentindo é na direção radial, mas é uma força exatamente idêntica à força que uma mola faz numa partícula, né? Então, isso aqui é análogo à força de uma mola. Bom, é claro que não tem realmente uma mola puxando a partícula, né? Mas digamos, o tipo de força ela vai variando dessa maneira à medida que a mola, ou a partícula, desculpa, à medida que a partícula vai entrando na esfera, a força vai decaindo de maneira proporcional a esse R, né? Então a gente pode desenhar o gráfico, quer dizer, um resumo dos resultados é que essa força, bom, como sempre, né, a força tanto dentro quanto fora da esfera é sempre radial, né? Só tem componentes na direção radial. Esse aqui foi o valor que a gente obteve quando a partícula está do lado de fora, e quando a partícula está do lado de dentro, esse aqui que era o valor, né? E aí vocês veem que, digamos, quando eu estou exatamente em cima da esfera, esse R minúsculo ia ficar igual a R maiúsculo, e
e aí o R aqui de cima cancelaria com o cubo, ia ficar quadrado, e aí o valor que você tem aqui é exatamente igual a esse, quando o R minúsculo é igual a R maiúsculo, né? Então, isso aqui vai me dar origem a um gráfico contínuo, né? Que vai ter esse comportamento, né? Do lado de fora ele vai como 1 sobre R quadrado, e aí depois, quando você entra dentro da esfera, você tem esse comportamento linear, né? Aí vocês veem uma coisa curiosa, né? Quer dizer, muitas vezes as pessoas ficam lá preocupadas, muitas pessoas ficam pensando como a gente pode reduzir o peso, né? Então aqui a gente vê uma maneira extremamente simples de reduzir o peso sem ter que fazer nenhum exercício, nenhum regime, nada. Uma maneira cientificamente simples de você reduzir o peso de uma partícula, né, de uma pessoa no caso. Você pode, digamos, esse resultado aqui você pode usar, por exemplo, para a Terra, né, onde esse R maiúsculo aqui seria o raio da Terra, né? Então, a partir desse resultado, você vê que, por exemplo, uma pessoa, a força, o peso de uma pessoa, quando ela está exatamente na superfície da Terra, tem o valor sendo em módulo, né? Vamos esquecer o sinal, G, M maiúsculo, M minúsculo dividido por R maiúsculo ao quadrado, onde esse R maiúsculo é o raio da Terra, esse M maiúsculo seria a massa da Terra, e esse M minúsculo é a massa da pessoa, né? Então, o peso da pessoa teria esse valor aqui, como eu falei, com esse R sendo igual ao, no caso, o raio da Terra, né? Isso seria o peso da pessoa quando ela está na superfície da Terra, ao nível do mar, né? Mas aí você vê que essa força-peso que atua na pessoa, se a pessoa, por exemplo, ela entrasse dentro de uma caverna e ela fosse, essa caverna fosse realmente bem profunda, se você fosse a uma profundidade de, digamos, 1/10 do raio da Terra, o raio da Terra é da ordem de 6.300 quilômetros, né? Então, se você conseguisse ir numa caverna, numa profundidade de 630 quilômetros, né? Que é muita coisa, eu acho que nem tem uma caverna tão profunda, né? Mas se você conseguisse fazer um buraco dessa profundidade, o teu peso ia ser reduzido em 10%, né? Viu? Então, é uma maneira bem fácil, sem precisar fazer regime, né? Bem fácil de reduzir o peso, né? É só entrar numa caverna bem profunda, né? Que aí você vai ter uma redução do peso sem fazer nenhum exercício, além da caminhada, né? E sem fazer nenhuma dieta, né? Outra maneira de reduzir o peso é você ir a uma altura realmente bem alta, né? Quer dizer, você já deve ter ouvido falar que a aceleração da gravidade muda à medida que ela diminui quanto mais alto você está, né? Se você compara a aceleração da gravidade na superfície da Terra com a aceleração da gravidade lá no Everest, a aceleração lá no Everest é menor. Mas não precisa nem ir no Everest, né? Pode ir, não sei, aqui numa serra, e você vai ter uma aceleração menor, e aí, consequentemente, o peso, a força-peso que atua em você é menor, portanto, você vai ter um peso menor, né? Mas aqui, bom, aqui você vai ter que ir realmente a uma altura muito, muito alta, né? Quer dizer, por exemplo, a uma altura de 10.000 metros, que normalmente é a altura que os aviões ficam voando, né, no voo de cruzeiro, você tem uma redução da aceleração da gravidade, consequentemente do teu peso, da ordem de, acho que é 0,3%, se eu não me engano, né? Dá uma redução, né? Então basta você pegar um avião e bom, você lá no avião vai ter um peso menor, né? Para você ter uma redução da mesma ordem de 10%,
você tem que ir, digamos, pegar um foguete e ir mais ou menos na altura que está a estação espacial, né? A aceleração da gravidade lá na altura da estação espacial é 10% menor do que na superfície da Terra, aproximadamente, né? Então, você teria que ir, para reduzir 10% do teu peso, você teria que ir num foguete nessa altura, na altura lá da estação espacial, né? Você pode me perguntar, ué, mas lá na estação espacial você vê os astronautas flutuando. Por que isso acontece? Como é que tem aceleração da gravidade lá se os astronautas estão flutuando, né? Bom, o que acontece lá na estação espacial, lá tem, como eu falei, a aceleração da gravidade de lá, eu acho que é 8,7, 8,6 metros por segundo ao quadrado, mais ou menos. De cabeça eu acho que é mais ou menos isso, né? Mas a razão pela qual você vê os astronautas flutuando é porque lá você tem a estação espacial está numa queda livre, né? E aí os astronautas também ficam em queda livre, e aí você tem, digamos, a aceleração da gravidade efetiva com relação à estação espacial é como se fosse zero, né? É mais ou menos como acontece naqueles aviões que simulam gravidade zero, né? As pessoas estão no avião a uma altitude bem alta, né? E aí, bom, lá as pessoas estão sentadas, tem peso, né? Aí de repente o avião é como se ele estivesse numa queda livre, né? E aí quando acontece isso, quando o avião está numa aceleração como uma queda livre, de 9,8 metros por segundo ao quadrado, as pessoas começam a flutuar. É como se elas não tivessem mais peso, né? Mas isso é porque, digamos, o avião está em queda livre e aí você também está em queda livre, e aí relativo ao avião, a gravidade efetiva é como se fosse zero, né? Mas tem ainda gravidade atuando em você, né? Porque aí quando o avião para de fazer aquela queda livre, aí você volta a ter peso, né? Você nunca deixou de ter peso, né? A questão é só com relação ao qual referencial você está, digamos, com relação ao avião em queda livre, é como se você tivesse com uma aceleração da gravidade zero, né? Então isso é a mesma coisa que acontece lá na estação espacial, né? A estação espacial ela está numa queda livre, mas como ela tem, é a mesma coisa que acontece com a Lua, né? Mas como ela tem uma velocidade muito grande na direção tangencial, ela vai caindo, 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 mas como a Terra é esférica, não é plana, então ela nunca consegue tocar na superfície da Terra, que ela vai caindo, 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 mas o fato da Terra ser esférica evita da estação espacial tocar no chão da Terra, né? Bom, então, em resumo, bom, tá, esse resultado aqui, como eu falei, aqui eu estou considerando o caso com o ρ constante, né? Então aqui eu tenho o ρ, eu estou considerando o ρ constante. Então, na situação mais real, que a Terra realmente, o ρ não é constante, então na realidade não ia ter um comportamento desse tipo. O comportamento é mais complicado se o ρ não é constante, tá? Então aqui, digamos, é uma simplificação que eu fiz, mas no caso da Terra você teria um comportamento um pouco diferente. Não seria exatamente como esse aqui, tá? Agora, uma outra curiosidade, não sei se vocês viram, teve aquele filme, O Vingador do Futuro, que em inglês era Total Recall, a última versão, não a nova, né? Desculpa, a versão mais nova e não a versão antiga, né? Naquele filme, se vocês viram, ele tinha lá uma espécie de como se fosse um trem, não um trem, mas um veículo, digamos assim, e tinha um buraco da Terra, atravessando a Terra de um lado até o outro, e aí você soltava, era uma cápsula, uma espécie de uma cápsula, onde lá tinham todas as pessoas, né? A cápsula estava lá parada na superfície de um lado da Terra, aí você soltava aquela cápsula,
aí aquela cápsula ia caindo, caindo, caindo até chegar na outra extremidade da Terra. É, duas perguntas. Será que isso realmente faz sentido? Será que isso é verdade? E se sim, é possível calcular o tempo que essa cápsula ia levar de uma extremidade da Terra até a outra extremidade? No filme eles falavam isso, que aquela cápsula ia de uma extremidade da Terra até a outra extremidade. Então, pelo que a gente acabou de falar, quer dizer, esquematicamente seria assim, né? Você teria aquela cápsula aqui em cima com velocidade zero, aí você larga aquela cápsula, ela ia, aqui seria um túnel, né? Ela ia cair e ia chegar aqui do outro lado. Então, como a gente falou, quando uma partícula entra dentro de uma esfera sólida, a força que ela vai sentir é exatamente igual à força, essa força aqui, né? Seria como a força de uma mola, né? E se essa partícula sai daqui com uma velocidade zero, sentindo uma força, tipo uma força da mola, o que acontece? A gente viu que, no caso lá da mola, se eu tenho uma situação como essa, e aqui está lá o meu objeto, né? E digamos que esse ponto aqui seria o ponto em que a força é zero, o ponto de equilíbrio, quando a mola não está nem esticada nem contraída. Então aqui a mola está esticada e a velocidade dessa partícula é zero. E aí vocês sabem, quando eu solto isso aqui, o que vai acontecer? Essa partícula aqui vai ficar oscilando, digamos que essa distância aqui seja não sei, um ΔX, né? Ela vai ficar oscilando de mais ΔX a menos ΔX no movimento harmônico simples. E ela vai chegar aqui desse outro lado, quando ela percorrer uma distância igual a menos ΔX, aqui ela vai chegar com uma velocidade zero. Então aqui vai acontecer a mesma coisa. Quando eu largar essa partícula aqui, ela vai sentir uma força, tipo uma força da mola. Ela vai ser acelerada, 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 até chegar aqui no centro da Terra, a força é zero, que seria o equivalente a essa posição daqui na mola. Quer dizer, daqui até aqui a partícula é acelerada, como acontece aqui, né? E aí depois desse ponto aqui no centro da Terra até chegar aqui, a partícula ia ser desacelerada, como acontece quando a partícula vem daqui até aqui. E aí aqui ela para, então aqui no caso da superfície da Terra, ela também ia parar nesse ponto e depois ia voltar. E ela ia ficar oscilando. Se eu largo essa partícula aqui e deixo... digamos, aqui eu estou supondo que ela está dentro de um túnel no vácuo, né? Não tem nenhum tipo de atrito, né? A partícula, ou no caso lá do filme, a cápsula, ia ficar a princípio oscilando de uma extremidade à outra, né? As pessoas obviamente não iam gostar de ficar oscilando para cima e para baixo, né? Claro que lá no filme, quando ele chegava aqui desse outro lado, ele parava, né? Na realidade, no filme tinha outras coisas lá que eu não vou entrar aqui em detalhe, que ela parava aqui, rodava. Esse ponto realmente não está muito bom, né? Mas o correto se você solta uma partícula aqui, ou uma cápsula, dentro de um túnel com vácuo, né? A partícula ia sair daqui com velocidade zero e ia chegar aqui na outra extremidade com velocidade zero, né? E aí a gente sabe, quer dizer, a partir a gente calculou algumas aulas atrás o período do movimento harmônico, né? Quando eu tenho uma força da forma menos kx, a gente calculou quanto vale esse movimento harmônico, né? Aqui a gente tem uma força desse tipo, né? Onde o K tem essa forma, né? Então, nesse movimento, o período
vamos chamar de tal, a gente viu que esse período é 2π raiz de m sobre k, no caso lá da mola, né? Mas só que aqui, é exatamente como na mola, a única diferença é que o k tem essa forma. Então é só substituir. Então isso aqui vai ficar 2π m dividido por g m maiúsculo, m minúsculo sobre r ao cubo. O m minúsculo cancela com m minúsculo, então daqui a gente tira aqui o período, vai ser 2π raiz de r ao cubo sobre constante de gravitação universal m. Esse é o período, mas esse período seria o período para a partícula sair daqui e voltar na mesma posição. Mas a gente não quer isso. A gente quer saber o tempo lá naquele filme, quando durava para aquela cápsula ir de uma extremidade da Terra até a outra extremidade, até o outro lado da Terra, né? Então, para ir daqui até aqui é metade do período, né? Então, o tempo, vamos chamar ΔT, o intervalo de tempo seria metade desse período. Então vai ser π raiz de r ao cubo, constante de gravitação universal e a massa. Onde aqui esse r, no caso, seria o raio da Terra e esse m seria a massa da Terra, né? Então, se você substituir os valores aqui do raio da Terra e a massa da Terra e colocar na calculadora, o resultado que você pega, eu tenho o resultado aqui, cadê ele? Dá 2.530 segundos, e isso aqui é aproximadamente 42 minutos. Então você vê que, nossa, seria um transporte fantástico, né? Você vai, por exemplo, daqui do Brasil até o Japão em 42 minutos e não é gastar nenhum tipo de combustível, né? Porque esse movimento aqui não gasta nenhum. Você sai aqui desse ponto, chega aqui e não gasta nenhuma energia, né? Supondo, como eu falei, que não tem nenhum atrito. Você faria toda essa viagem com custo zero de energia, né? Em 42 minutos. Fantástico. Só precisa alguém fazer esse buraco. Vamos falar lá com o Elon Musk para fazer esse túnel, né? Bom, umas observações, uma outra observação é o seguinte: a gente viu que para a esfera sólida, como no caso da Terra, quando você está do lado de fora, uma partícula está do lado de fora da esfera, a princípio, a energia potencial você pode escrever dessa maneira. No meu cálculo, o cálculo que eu fiz no início dessa aula, eu considerei o C igual a zero. Mas eu tinha falado na última aula que, a princípio, esse C eu posso escolher a minha conveniência, né? Então, a gente, ao invés de considerar C igual a zero, que foi o valor que eu considerei lá nas cascas esféricas, eu posso, por exemplo, considerar esse valor daqui, onde aqui, mais uma vez, a gente pode considerar esse R maiúsculo como o raio da Terra. E aí, isso aqui é uma outra situação que também às vezes a gente usa pela seguinte razão, né? Então, se a gente tomar esse valor de C, o que vai acontecer? O U, para essa escolha, ele teria, a princípio, uma forma mais, digamos, mais feia, né? Ele teria essa forma daqui. Bom, você vê que tudo isso aqui é constante, por isso que isso aqui eu falo que isso aqui é uma constante, porque esse R maiúsculo é constante e as massas também são, né? E aí, quando a gente faz isso, você vê que, nesse caso, quer dizer, quando eu coloco a constante sendo zero, eu falei que a energia potencial ela era zero no infinito, né? Agora, se eu adiciono, ao invés de colocar C igual a zero, a gente coloca C tendo esse valor, o que acontece?
o valor da energia potencial quando o R minúsculo vale R maiúsculo, raio da Terra, o que vai acontecer? Aqui vai ficar, esse R minúsculo vai ficar igual a R maiúsculo, e aí esses dois termos se cancelam, né? Então, essa aqui é uma escolha que a gente usa quando a gente quer que a energia potencial seja zero não no infinito, mas na superfície da esfera, ou, no caso, na superfície da Terra ou do outro planeta qualquer, né? Então, essa que é a razão, a conveniência de usar esse valor, né? E, em particular, se a gente tiver, por exemplo, considerando não, digamos, uma partícula movendo uma partícula exatamente na superfície da Terra, mas vamos considerar o caso, que é o que normalmente a gente considera, né, de uma partícula fazendo um movimento próximo à superfície da Terra, né? Então, se a gente considerar que a posição da partícula é igual ao raio da Terra mais um H, onde esse H é muito menor do que R maiúsculo, o raio da Terra, ou raio da esfera em geral, né? O que vai acontecer nessa situação? Usando esse valor do C, né? Então, nesse caso, a gente vai ter o seguinte, a gente vai ter, bom, substituindo aqui nessa expressão geral, a gente vai ter menos G maiúsculo, M minúsculo, sobre esse R minúsculo tendo essa forma, mais aquele outro termo, que era a minha constante. Tá? Agora, como esse H é muito... Bom, primeiro eu posso fazer o seguinte, eu posso reescrever isso aqui dessa maneira. Posso colocar o R maiúsculo em evidência. E a gente pode reescrever essa expressão daqui dessa maneira. Eu não mudei nada, né? Só escrevi de uma maneira diferente aquela expressão. Agora, como esse H é muito, muito, muito menor que R, significa que todo esse número daqui ele é muito, muito menor do que 1, né? E aí, usando aquele resultado que eu já falei antes, né, que a gente pode aproximar 1 mais um x a n é aproximadamente igual a 1 mais nx, se x é muito, muito menor do que 1. Né? Então, usando essa aproximação, a gente pode reescrever isso aqui entre parênteses da seguinte maneira. Isso aqui vai ficar G, M maiúsculo, M minúsculo, R, que multiplica 1. Aí essa potência vem aqui para frente. No caso aqui a potência menos 1 vem a potência menos 1 aqui para frente. Então, isso aqui é uma aproximação. E aí vocês veem o seguinte, esse termo 1 vezes isso, como tem aqui o sinal de menos, e aqui eu tenho o sinal de mais, e você vê que isso aqui é exatamente igual a isso, então esses dois termos se cancelam, né? Esse termo aqui cancela com esse, né? E só sobra... esse outro termo aqui, eu tenho menos com menos dá mais, então vai ficar G maiúsculo, M maiúsculo, sobre R quadrado, MH. Agora, o que é essa combinação daqui? Essa combinação daqui, G maiúsculo, a massa, como se fosse a massa da Terra, dividido pelo raio da Terra ao quadrado,
Isso aqui é a aceleração da gravidade. Se a gente considera essa esfera como a Terra, isso aqui é a aceleração da gravidade da Terra, né? Ou do planeta ou estrela que você esteja considerando. Isso aqui é exatamente o G, né? Porque, então, eu já tinha comentado isso antes, mas talvez vocês não lembrem, né? Então, só lembrando aqui nesse gráfico, né? Então, nesse gráfico, eu falei que a força-peso que atua numa partícula, quando ela está exatamente na superfície da Terra, a força-peso que ela sente é exatamente esse valor, né? Mas o que é a força-peso? Quando você está exatamente na superfície da Terra, você pode escrever isso como a massa da partícula vezes a aceleração da gravidade na superfície da Terra. E aqui você vê, olhando para essa expressão aqui, eu tenho a massa da partícula, e aí você identifica esses G maiúsculo, M maiúsculo sobre R quadrado como a aceleração da gravidade na superfície da Terra, né? Então vocês veem, essa é a maneira como você relaciona, como você escreve a aceleração da gravidade na superfície da Terra com aquela constante de gravitação universal e a massa Terra e o raio da Terra, né? E aí vocês veem que a gente recuperou, quando a gente está, a partir da expressão mais geral possível, né? Essa expressão daqui, né? Essa expressão foi a expressão mais geral que a gente tem. A gente recuperou que quando você tem uma partícula bem próximo da superfície da Terra, o valor do U da energia potencial vai ser mgh, que era o valor que vocês viram lá na Física 1, né? Então vocês veem que está tudo consistente, a gente recuperou a partir dessa expressão mais geral da energia potencial, a gente consegue recuperar aquela expressão que vocês viram lá na Física 1, quando a gente considera essa constante aqui, né? Essa constante aqui que faz com que na superfície da Terra a energia potencial seja zero. Tá legal? Bom, vamos falar de um outro exemplo que a gente pode aplicar tudo que a gente viu até agora, né? Vocês com certeza devem já ter ouvido falar do que a gente chama de velocidade de escape, né? De uma velocidade de escape de um planeta, de uma estrela, né? Quer dizer, você sabe, você tem uma pedra aqui, ou uma bola, eu jogo para cima, a bola vai até uma altura, para e cai. Aí se eu jogo mais alto, quer dizer, joga com uma velocidade maior, desculpa, ela vai mais alto, para e volta, né? Aí eu vou tentar jogar cada vez com uma velocidade maior, e se eu conseguir jogar com uma velocidade suficientemente grande, a bola vai e não volta mais, né? É claro que ninguém consegue fazer isso aqui, ninguém normal consegue fazer isso, né? Mas existe uma velocidade a partir da qual o objeto vai e não volta mais. Essa velocidade é o que a gente chama da velocidade de escape, né? E como a gente consegue calcular essa velocidade de escape, né? A velocidade de escape, por exemplo, daqui da Terra, né? A gente pode calcular isso aqui da Terra ou de outro planeta ou estrela, né? Então, a velocidade de escape seria essa velocidade mínima que eu precisaria dar inicialmente para uma partícula aqui na superfície da Terra para que ela fosse e não voltasse mais. Isso significa, quer dizer, se eu não dou essa velocidade mínima, ela vai até alguma altura, pode ser uma altura, não sei, até a altura lá da estação espacial, e aí ela volta a cair. Como que ela não iria voltar a cair de maneira nenhuma? Seria se eu desse uma velocidade tal que a altura que ela fosse até o infinito, e só lá no infinito que ela teria velocidade zero. Mas se ela chegou no infinito com velocidade zero, bom, ela não vai conseguir voltar mais para a Terra, né? Então, a gente obtém essa velocidade de escape como sendo a velocidade que eu tenho que dar para a partícula para que, quando eu jogo ela para cima, ela chegue no infinito com uma velocidade zero.
e aí ela não vai mais voltar para a Terra. E a gente pode, então, usar conservação de energia, né, para calcular essa velocidade de escape. Né? Então, a gente, usando conservação de energia, a gente tem que, digamos, inicialmente eu tenho a minha partícula aqui, quando eu lanço, não sei, um foguete, né, eu lanço um foguete com uma determinada energia cinética inicial, e ela vai ter aqui na superfície da Terra uma determinada energia potencial gravitacional inicial, e eu quero comparar isso com essa partícula chegando lá até o infinito. Então eu teria lá no infinito uma energia potencial, uma energia cinética no infinito, e uma energia potencial que eu vou chamar de U de infinito. Né? E se a gente quer que essa partícula chegue lá no infinito com a velocidade zero, a energia cinética dela no infinito vai ser zero. E aqui, para a energia potencial gravitacional, a gente pode escolher aquele C de qualquer maneira, né? De qualquer valor que eu queira. Né? Em particular, eu posso usar aquela escolha C igual a zero, e a gente já viu que quando C igual a zero, a energia potencial no infinito é zero. Né? Então, quando a gente faz aquela escolha com C igual a zero, U no infinito é zero, e a gente vai ter, então, do outro lado, a gente tem o seguinte, a energia cinética é 1/2 da massa da partícula. A velocidade, aqui seria a velocidade de escape, ao quadrado, né, porque ela chega no infinito com velocidade zero, mais a energia potencial, e aí a energia potencial a gente viu que em geral tem essa forma, né, mas quando o C igual a zero não tem esse termo, e a partícula ela está na superfície da Terra, né? Então eu tenho que a partícula tem aqui esse R sendo o R do raio da Terra, né? Então ficaria menos, não esqueça do sinal de menos, hein? A constante de gravitação universal, M maiúsculo, M minúsculo, sobre o raio da Terra. Tudo isso aqui do outro lado tem que ser zero, né? Aí joga, bom, eu tenho esse M minúsculo que cancela nos dois termos, eu vou ficar com essa velocidade de escape ao quadrado, vai ser 2 vezes Gm sobre R, então daqui eu obtenho que a velocidade de escape vai ser a raiz quadrada disso aqui. Então, isso aqui na realidade vale, esse cálculo aqui vale não só para a Terra, mas para qualquer outro planeta ou estrela, né? Você pode, é só você colocar aqui, se você quer saber a velocidade de escape da Terra, você coloca aqui a massa da Terra e o raio da Terra, né? Mas você pode querer calcular para outro planeta ou para o Sol, por exemplo, né? Então, a partir dessa expressão mais geral possível, você pode calcular diferentes valores de velocidade de escape, né? Então, até eu trouxe aqui alguns valores, né? Então, você tem que, para a Terra, a velocidade de escape ela é 11,2 quilômetros por segundo, não é por hora. Para a Lua, a velocidade de escape é 2,38 quilômetros por segundo. Para Júpiter, e no outro extremo, a velocidade de escape é 59,5 km por hora. E finalmente para o Sol,
Essa velocidade de escape é 600, aproximadamente 618 quilômetros por hora. Desculpa, é sempre por segundo, eu falei por hora, é segundo, né? É o hábito sempre falar quilômetro por hora. Sempre as velocidades são sempre quilômetros por segundo, tá legal? Então esses são os valores, né? Então, uma observação importante quando eu faço esse cálculo, por exemplo, o cálculo da velocidade de escape na Terra, nesse cálculo daqui, eu faço esse cálculo para um observador que está no centro da Terra, porque eu tenho que pegar um observador parado. Então, isso aqui é para um observador parado no centro da Terra. Porque quando você está na superfície da Terra, a gente não, ao contrário do que a gente sempre pensa, na superfície da Terra, a Terra está girando, então a gente não está parado. Então, isso aqui é com relação ao observador, digamos, no centro da Terra, parado. Então, por causa disso, por causa do fato da Terra girar, e pelo fato, como vocês viram lá nas aulas de rotação, quando você tem um objeto girando, quanto mais longe você está do eixo, maior é a tua velocidade linear. Então, no caso quando você está na superfície da Terra, qual é o lugar que você tem a maior, que as pessoas têm a maior velocidade, essa velocidade de rotação, a velocidade linear? É quando você está em cima do Equador. Quando você está em cima do Equador, você tem uma velocidade linear que é muito maior, pelo fato de você estar mais longe do eixo da Terra. E é por essa razão, não sei se vocês sabiam disso, mas é por essa razão que sempre quando você lança um foguete, você tenta lançar de uma base que está o mais próximo do Equador. Então aqui na Terra, lá aquela base de Alcântara, ela fica naquele lugar onde ela fica, justamente porque ela está ali praticamente do lado do Equador. Elas não colocaram ali por alguma razão política. Vamos colocar aqui que aqui é mais bonito. Não, eles colocaram lá porque justamente está ali pertinho do Equador. Da mesma maneira, quando o pessoal lá da Europa, a França em particular, quando eles lançam um foguete, eles não lançam ali da Europa, eles vão até a Guiana Francesa, porque a Guiana Francesa está ali pertinho do Equador. É por essa razão que a França lança foguete ali na Guiana Francesa. E por essa razão que a NASA, os Estados Unidos, lança foguete ali na Flórida. A Flórida é o lugar do território norte-americano mais próximo do Equador. Então, por isso que eles lançam os foguetes nos Estados Unidos lá na Flórida. Porque aí o foguete já vai pegar a maior velocidade possível, e aí você tem que, na hora, digamos, quando você quer pegar essas velocidades de escape, você já tem aquela velocidade inicial, e aí você tem que, se você quer realmente lançar alguma coisa que vá e não volte mais, você desse 11,2 km por segundo, se você lança de uma base ali perto do Equador, você já desconta a velocidade da Terra, e aí você vai precisar uma velocidade menor e, consequentemente, uma quantidade de combustível menor para conseguir ter a velocidade necessária para escapar da gravidade da Terra. Então, só para vocês terem uma ideia, lá no Cabo Canaveral, a velocidade de rotação da Terra, ali onde são lançados os foguetes dos Estados Unidos, a velocidade lá da superfície da Terra é de 1.500 km por hora. Curioso, aqui eu coloquei km por hora. Eu tenho que conferir se esse dado está correto. Mas, digamos,
Então, por isso que você desconta esse valor da tua velocidade, né? E aí você gasta menos combustível para lançar. E não precisa só isso, daqui a pouco a gente vai fazer outro exercício. Às vezes, quando você lança um satélite, ele não precisa ir e nunca mais voltar, você vai até uma órbita, mas você vai gastar um combustível menor para colocar ele numa determinada órbita, né? Que você pode já usar o fato que ele vai sair daqui da Terra, não com a velocidade zero, mas com a velocidade da superfície ali próximo do Equador. Né? Tá legal? Vamos então agora fazer uma outra observação. Então, o que são buracos negros? Né? Vocês já sempre ouviram falar de buracos negros? Buraco negro, você sempre ouviu falar, o buraco negro é um objeto onde nem a luz escapa. Né? Então, o que significa isso a partir do que eu falei? O buraco negro é um buraco, é um objeto onde a velocidade de escape é maior do que a velocidade da luz. E aí, portanto, nem a luz consegue escapar. Quer dizer, se a velocidade de escape é maior que a velocidade da luz, nem a luz vai conseguir escapar. Né? É claro que quando você considera um buraco negro, você não pode usar o cálculo da gravidade, digamos, o cálculo newtoniano para a força-gravidade. Você tem que usar a relatividade geral do Einstein. Né? Mas, por uma coincidência assim, fantástica, né? Quer dizer, as equações, a maneira como você calcula a energia potencial, a energia cinética na relatividade geral é diferente da maneira como você calcula newtonianamente, né? Mas por uma coincidência assim, fantástica, aquela expressão da velocidade de escape para o buraco negro continua valendo. É uma coisa assim, realmente uma coincidência muito grande. Né? Então, se você coloca nessa expressão daqui C, essa velocidade de escape sendo igual a C, como eu falei, o cálculo para chegar na velocidade de escape para o buraco negro, a gente não pode usar essa expressão. Né? A velocidade cinética não é escrita dessa maneira na relatividade, nem na relatividade restrita tem esse valor. Mas no final das contas, essa expressão daqui continua valendo quando você calcula a velocidade de escape do buraco negro. Então você chega nesse resultado, aí você toma o quadrado, e aí você pode passar esse R aqui para cima, esse C aqui, o C quadrado aqui para baixo, e a gente chega nesse valor. Isso aqui é exatamente o que a gente chama do raio de Schwarzschild. E sempre que a gente tem um corpo com uma massa m, digamos que quando você tem uma estrela colapsando, a estrela inicialmente tem um raio muito grande e depois, quando ela colapsa, o raio dela contrai, a massa fica mais ou menos igual, tudo bem, ela perde um pouco de massa, né? Mas aí ela tem uma contração, e se eu tenho um objeto de massa m, que não está girando, então isso aqui seria o resultado para um buraco negro que não gira. Tá? Se eu tenho, porque o buraco negro como estrela pode girar, né? Então quando eu tenho um objeto que não gira, de massa m maiúsculo, e o raio dele é menor do que esse raio de Schwarzschild, aí por esse cálculo aqui você teria uma velocidade de escape maior do que c. Nesse caso, essa é a condição para você ter um buraco negro. Tá? Um objeto de massa m com um raio menor do que isso aqui. Essa que é a condição para você ter um objeto que seja um buraco negro. Tá legal? Bom, isso era só uma observação, só para você conectar com coisas que você costuma falar, ouvir nas notícias. Né? Bom, agora só fazer mais um exemplo. Então, aqui nesse exemplo, ele pergunta qual é a velocidade mínima necessária para um foguete disparado verticalmente, ele atinja uma altura que seja igual ao raio da Terra. Né? Então, eu quero agora que o foguete não vá para sempre para o espaço, mas ele vai até uma determinada altura e, bom, depois ele cai. Né?
uma altura que é exatamente igual ao raio da Terra, né? Então aqui a gente vai ter, normalmente a gente usa conservação de energia, né? Aqui a gente despreza todo o atrito, tudo bem, aqui é um cálculo muito simples, né? Depois vocês vão fazer um curso mais avançado lá de mecânica, e aí lá naquele curso, bom, aí você leva em conta atrito, bom, mas eu não vou entrar aqui em detalhes, né? Aí realmente é um cálculo bem interessante, às vezes eu costumo dar esse curso, mas digamos, vamos considerar o caso que você despreza o atrito, né? E considera só o foguete, quer dizer, normalmente os foguetes eles vão lançando, queimando combustível e vão subindo e a velocidade vai variando, né, à medida que ele vai queimando combustível, mas aqui a gente já considera que ele já sai com uma velocidade, digamos, de uma vez só ele já pega aquela velocidade, né? Então eu tenho energia cinética e a energia mecânica inicial tem que ser igual à energia mecânica final. Agora, daqui, inicialmente, eu tenho que esse foguete, a energia cinética inicial dele é 1/2 da massa dele vezes a velocidade dele inicial ao quadrado, mais, bom, aqui no caso tem que ser o menos, né? Menos a energia potencial, que é aquela que a gente viu, eu vou considerar a constante C igual a zero, né? Então, quando você está na superfície da Terra, a energia potencial é G, M maiúsculo, M minúsculo sobre o raio, aqui é o raio da Terra. E aí depois, na situação final, quer dizer, você quer que ele chegue nessa altura e pare, né? E aí depois caia, né? Então, ele quando está nessa altura, ele vai chegar com velocidade zero, então a energia cinética é zero, e como ele vai estar a partir da superfície, ele vai estar a uma altura que é igual ao raio da Terra. Deixa eu até colocar aqui para ficar bem explícito que isso aqui é o raio da Terra. Então, a energia potencial dele lá, quer dizer, a princípio teria que ser isso aqui. Mas aí ele está, o valor do R, esse R daqui, você sempre calcula esse R a partir do centro da Terra, né? Então, como ele está a uma altura que é igual ao raio da Terra, então com relação ao centro da Terra ele está a uma altura que é 2 vezes o raio da Terra. Bom, aqui eu posso simplificar esse M minúsculo, né? Eu posso multiplicar tudo por 2, então isso aqui eu multiplico por 2, aqui eu multiplico por 2 e aqui eu multiplico por 2, então some esse 2 aqui de baixo, né? Então dessa expressão a gente vai ficar com o seguinte, deixa eu pegar mais uma página, a gente vai ficar que a velocidade ao quadrado, só passar para o outro lado esse termo, vai ficar 2 vezes G, M, bom, a massa pequena já foi, RT menos G, M, RT, né? E bom, aqui eu simplifico isso aqui, vai ficar esse valor, e aí basta tomar o quadrado, então a velocidade que ele vai ter vai ser raiz quadrada disso aqui, e bom, se você coloca os valores, bom, deixa eu colocar aqui explicitamente todos os valores, então a gente vai ter a raiz quadrada. A constante de gravitação universal é 6,67 vezes 10 a 11, menos 11. A massa da Terra é 5,97 vezes 10 a 24 quilos, né? Opa! E o raio da Terra
6,38 vezes 10 a 6. Lembra que aqui eu sempre tenho que colocar isso aqui em metros, isso aqui em quilos, porque esse valor da constante de gravitação universal eu estou usando o sistema internacional, que a massa é em quilos e a distância é em metros. Então não coloque isso aqui em quilômetros, tá? Tome esse cuidado. E aí, bom, se eu coloco isso aqui na calculadora, a gente pega o valor de 7.900 metros por segundo. Isso aqui em quilômetros por hora, isso aqui dá 28.400 quilômetros por hora, tá? Nota que essa expressão aqui, a diferença dessa expressão para a velocidade de escape é que na velocidade de escape tinha um fator 2 aqui embaixo, né? Então deixa eu mostrar aqui. Cadê? Desculpa, 2 aqui em cima. 2 aqui em cima. Claro, a velocidade de escape é maior, né? Então você, ao invés de precisar, bom, desse valor, esse aqui seria o valor para escapar ir até o infinito, né? Você precisa, bom, é só passar, isso aqui dá 7,9 quilômetros por segundo, né? Então, essa é a velocidade para você cegar, digamos, um foguete lançado verticalmente, cegar a essa altura igual ao raio da Terra, tá? Bom, então tá. Então a gente vai ficar por aqui e a gente continua lá na próxima aula, continuar falando sobre gravitação. Até mais então.